Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Estamos aqui em uma edição especial do jornal Águia Web, hoje trazendo um conteúdo um pouco diferente, mas que muito importante para a população, de um modo geral. Você sabia que o Brasil tem um dos maiores índices de pessoas com depressão e ansiedade do mundo? E hoje nós iremos falar sobre o Janeiro Branco, que é exatamente um mês de prevenção, exatamente com relação a este problemas de saúde mental. E aqui ao meu lado está a doutora Alda, psicóloga, que irá falar juntamente conosco sobre esse assunto de grande relevância. Então, muito bom dia para você que nos acompanha aqui através das redes sociais. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão aí ligados no jornal Águia Web, Então vamos falar de coisa boa, Vamos falar de saúde mental, Roberto. Então vamos lá. Doutora, para começar, eu queria saber, da origem do Janeiro Branco, o que representa o Janeiro Branco, porque geralmente quando se fala em meses de prevenção, geralmente nós lembramos de Setembro Amarelo, Novembro Azul, mas o Janeiro Branco ele é um pouco, de certa forma, esquecido. Eu queria que a senhora explicasse para nós essa campanha de prevenção com relação à saúde mental. Certo. Então, assim, o Janeiro Branco não é que ele é esquecido. A gente tem que fazer essa campanha todo ano e por isso que o mês escolhido é janeiro, que é exatamente o momento em que as pessoas elas param ali para pensar, repensar, construir metas, não é? Então, melhorar em algumas coisas, a gente sempre tem que estar se autoavaliando, não é isso? Então, o Janeiro Branco, ele é uma campanha que tem sido aí divulgada, nesse primeiro mês do ano, que visa políticas de saúde mental, certo? E, através da campanha, a intenção é que as pessoas consigam olhar mais para as suas questões, certo? Chamar a atenção das pessoas para a saúde emocional, incentivando para que elas pensem sobre sua própria vida, sobre a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas têm conhecimento sobre si mesmas, certo? Então, sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos, certo? Sobre os seus comportamentos e sobre os seus desejos, certo? Os nossos desejos, os nossos sonhos, que é aquilo que nos move, que nos movimenta, que nos motivam. Por isso a gente tem que estar sempre sonhando, o que nos motiva realmente. E o que elas buscam na vida é muito importante, É o sentido da vida. Tem que se buscar aí o sentido da vida. Então, essa campanha do Janeiro Branco, ela busca essa conscientização, certo? De quanto é importante essa prevenção do adoecimento e também a divulgação para que as pessoas que já estão adoecidas, elas passam a procurar ajuda, certo? Elas consigam falar mais com seus familiares e amigos, certo? E elas possam também ser orientadas a buscar uma ajuda profissional. Doutora, a senhora falou aí com relação a buscar ajuda profissional, mas de certa forma há um preconceito quando se fala que a pessoa tem que ir no psicólogo, porque tem muita gente que entende, tem uma ideia totalmente errada, acha que só quem vai no psicólogo é quem tem transtornos mentais. Existe essa barreira da sociedade até o psicólogo? Sim, Roberto, assim, nós sabemos que existe ainda um estigma muito forte aí com relação à saúde mental e ainda é muito grande o preconceito da sociedade, ainda é muito grande. E os indivíduos que estão adoecidos têm uma dificuldade de admitir isso, certo?
E até para não vivenciar esse preconceito das outras pessoas aí. Então, muitas vezes, a existência do consultório, né, ali na experiência que a gente tem no consultório, nós ouvimos pessoas dizerem que preferiam estar com uma doença grave física. Por quê? Porque do que passar por um adoecimento mental, certo? Porque é grave, mas a sociedade não reconhece como grave, não reconhece como doença, né? Então, é como se a pessoa não conseguisse comprovar que ela está doente, e é muito frequentemente colocado como frescura, né? Como má vontade da pessoa e dificuldades de ser reconhecido como um adoecimento. Então, o Janeiro Branco, ele tem como intenção divulgar ao máximo a importância da saúde mental e também diminuir o preconceito do estigma. Doutora, me diga uma coisa, porque a gente sabe que essa questão é um tabu, de certa forma, porque há muito tempo atrás, geralmente, quando a pessoa estava deprimida, ela era tratada como preguiçosa, ou então, quando a pessoa ela não queria comer, principalmente as mulheres, era tratado como tá apaixonada. E hoje nós temos ideia, né, nós temos conhecimento de que isso já são problemas relacionados à saúde mental. Queria saber da senhora, quais são os indicativos que dão a entender que uma pessoa ela não está bem com relação à sua saúde mental? Assim, Roberto, vamos falar agora mais especificamente sobre o que é saúde mental, certo? Para falar sobre doença, a gente tem que falar sobre o que é realmente saúde mental. E saúde mental é um estado de bem-estar, né, que permite lidar com os estresses da vida cotidiana, certo? Até aí tudo bem. Que envolve também o equilíbrio emocional, o psicológico e o social. Se bem que a gente tem que trabalhar, se esforçar muito para equilibrar essas partes do emocional, psicológico e social, certo? E nunca a gente vai encontrar um indivíduo que esteja bem em todas as áreas, né? Ele está sempre que tem que estar cultivando e procurando cuidar disso, certo? Então, assim, para contribuir também, ela tem que se manter produtiva, tem que ser produtiva para contribuir para a comunidade. E a definição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Ela descreve também a saúde mental como bem-estar. E em que as pessoas elas desenvolvem suas habilidades, elas conseguem gerenciar melhor o estresse e elas trabalham bem e participam ativamente da sociedade. A gente tem que manter o social ali. Mas as pessoas são muito difíceis. Sim, mas é justamente isso. Para a gente, como é que eu posso dizer? Se trabalhar um com o outro, né? Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Mas aí eu tenho muito a aprender com você e você tem muito a aprender comigo. Entendi. Certo? Certo. Então é isso. Não se resume também... a saúde mental não se resume à ausência de transtornos. Certo? Não quer dizer que eu tenho saúde mental, mas não exclui qualquer outro transtorno de ansiedade, de depressão, que está muito aí, né? Mas inclui também as decisões saudáveis, os relacionamentos saudáveis, positivos, e a capacidade de moldar o ambiente também. Sendo assim, é direito humano essencial para o desenvolvimento pessoal e socioeconômico ter a saúde mental, e ela tem as características principais: reconhecer os seus próprios limites pessoais, né, e buscar ajuda quando necessário. Outro ponto: harmonizar as suas emoções, certo? Como alegria, tristeza, raiva, no dia a dia, né, no cotidiano. E outra coisa: manter o equilíbrio ao enfrentar os desafios da vida cotidiana, né? As mudanças e a relação social. Tudo isso tem que estar bem, mas ela não vem até você, você tem que buscar. Mas você tem que buscar e identificar essas emoções que estão, às vezes,
eu falo muito sobre os pensamentos automáticos, né? Sim. Muitas vezes a gente não consegue identificar e nem percebe que eles estão ali, porque eles são muito rápidos. Eles passam na nossa mente, a gente nem percebe que a gente está pensando. E a gente está pensando o negativo ali, e mas não aconteceu nada, e eu comecei a sentir ansiosa. Mas não é que aconteceu nada. O ativador, o gatilho, é o pensamento negativo. Eu sei. Doutora, a senhora falou aí, né, com relação à ausência, né? Às vezes a pessoa ela não está bem, né, mentalmente, mas isso não quer dizer que ela tenha problemas, né, transtornos, porque de certa forma isso é um tabu, é um preconceito que as pessoas têm, até mesmo de ir até o psicólogo, né? Porque, pelo que a senhora deu a entender, psicólogo é para a pessoa tratar do bem-estar dela, porque na verdade é um estado, né, um estado de espírito, né, estar bem consigo mesmo, com a população. Então tem muita gente que ainda acha que ir no psicólogo é para tratar problema psíquico, né, problema, transtornos mentais. Tem muito disso no consultório? Tem muito disso no consultório. E muitas pessoas, as que vão procurar, que dão início ali o acompanhamento, a terapia, elas chegam com um preconceito, e o paciente ele tem que contribuir muito com o seu terapeuta para encontrar ali o motivo, né, das suas aflições, do que lhe trava, né, ali. Então, na maioria das vezes, a gente tem essa dificuldade de chegar até lá, justamente pela essa falta de contribuição do paciente, e o preconceito atrapalha muito o que as pessoas vão dizer porque eu estou em terapia, né? Então, na maioria das vezes, a gente recomenda que os pacientes, esses que têm dificuldade, né, não informar que estão em terapia, manter ali o sigilo, certo? O sigilo, a questão do sigilo, tem muitas pessoas que têm dificuldade falar, medo de falar, mas eu vou falar minhas questões para outra pessoa. Isso é muito difícil ainda para muitas pessoas. Doutora, nós sabemos que nós, como seres humanos, nós temos momentos de felicidade e momentos de tristeza. Queria saber como identificar o que é tristeza ou já um possível problema, né, com relação à saúde mental. Pois tem uns sinais, né, que a gente pode identificar. A gente percebe atualmente, no mundo moderno em que a gente vive, chega muito a demanda, né, com as pessoas que sentem uma fadiga muito extrema, que elas refletem como dores no corpo. Dores no corpo, isso. Né? Dores no corpo, sentem fadiga, né, uns sinais como fadiga, alterações no sono, né, isso acontece frequentemente. Irritabilidade, tudo isso são consequências da modernidade. Certo? A modernidade nos chegou para nós, e a gente meio que não soube lidar com, né? Então, pode indicar um problema relacionado com a saúde mental, problemas, né? Então, as pessoas elas devem estar atentas a mudanças emocionais, preocupação excessiva, né? Sentimentos de inutilidade ou culpa, né? Sem motivo aparente, né? Tristeza persistente são alertas comuns aí, e alterações súbitas de humor também surgem com mais força. Outro ponto, acabei de falar sobre mudanças emocionais. A gente pode falar também sobre os sintomas físicos, né? Que são os mais perceptíveis, são os sintomas físicos, quando a fadiga ela persiste mesmo após o descanso. Você, nem parece que eu dormi a noite inteira e amanheci cansado. Você tem que ligar aí o sinal de alerta. Então, os problemas como insônia ou excesso de sono, né? Ou você dorme de menos, ou quando você dorme demais. Você não dorme 8 horas por dia ali, que é o necessário. Você já tem que ligar o sinal de alerta. Mudanças no apetite também, ou come em excesso ou come de menos.
certo? Esse é um problema, né? Eu acredito que aí em casa tem muita gente que está se identificando, porque de certa forma é comum a gente ali na nossa roda de amigos, né, no convívio social, geralmente a gente sempre escuta alguém falando, olha, durmo pouco, então durmo demais, acordo muito tarde, vou dormir tarde. Então, boa parte da população de repente possa estar com esse problema. Exatamente. Se bem que não é um problema, né? Isso. Porque a gente tem que nos... É como se a gente fosse nos reeducar novamente. E aí é onde entra como é que eu posso dizer? A higiene do sono. A chamada higiene do sono. Uhum. Quando ir dormir, a gente tem que fazer como se fosse uns rituais mesmo. Uhum. A gente vai... Como se fosse a gente ir desacelerando, né, apagando as luzes, você vai mostrando para o seu cérebro que já está na hora ali de dormir. Uhum. Não é ficar com a luz do celular, que é muito prejudicial também ao sono. Você fala o tempo inteiro para o seu cérebro que não é hora de dormir. Não é isso? Uhum. O seu quarto, ele tem que ser um ambiente calmo, sem muita informação. Tudo isso a gente chama também de... Tem um livro, Roberto, que é muito interessante a gente ler. O Mundo Minimalista. Que você precisa do mínimo para viver. Você não precisa de tudo aquilo, de tanta coisa. Uhum. Você precisa do mínimo para viver bem e saudável. Certo? Sim. Isso é bem interessante, a gente ler esses temas assim. Então, dores de barriga constante, Roberto. Isso aí reflete também alguns sintomas da ansiedade, palpitações, vamos dizer, queda de cabelo, tremores, certo? E queda da imunidade também. Você percebe que você sempre está se sentindo, né? Qualquer coisinha, qualquer gripe pega você, né? A queda da imunidade também é importante a gente destacar. Tudo isso reforça os indícios que você tem que precisa buscar ajuda. Os comportamentos sociais também é importante a gente falar sobre isso. O isolamento social, que é o que está acontecendo principalmente com os jovens, que a gente chama de geração do quarto. Tudo é no seu quarto. A televisão é no seu quarto, o computador é no seu quarto, né? Às vezes tem o banheiro suíte no seu quarto, você quase não sai do seu quarto, porque não precisa, tem tudo lá já. E os outros cômodos da casa, né? Geralmente você faz a refeição também no seu quarto. É bem verdade isso, né? É bem comum. Eu desempenho um outro trabalho, principalmente com relação a jovens. E, doutora, eu queria saber da senhora, existe uma base para a pessoa ter uma boa saúde mental? Ou a saúde mental ela depende de tudo? Família, financeiro, espiritual também? Ou isso. Ela depende somente de uma base, tem uma base, porque geralmente com relação a esse projeto que eu desempenho, principalmente relacionado aos jovens, geralmente muitos têm problemas de saúde mental por conta da família. Sim, eu adoro trabalhar com jovens. Eu adoro, porque eles captam muito rápido as coisas e aprendem também muito rápido. Então, Roberto, você quer saber como cuidar da saúde mental, não é isso? Isso. Tem uma base específica? Isso. Por exemplo, o jovem está bem na família, ele vai estar bem de forma geral na saúde mental, ou depende de várias outras bases, por exemplo, família, financeiro, espiritual, enfim? Isso, depende muito, porque a nossa família é a nossa base, é o nosso primeiro convívio social, é a nossa família. Por isso que quando a gente se comporta em outros locais, né, a gente vai se comportar da mesma forma que a gente foi ensinado ali a se comportar, certo? Então, existe também a genética, o ambiente, como eu falei, influencia, o espiritual.
né? A gente tem que cuidar dessa parte espiritual. Mas a gente vai já falar sobre isso. Eu quero falar bem, explicar. Não é que seja uma receita de bolo, gente. São coisas aí para a gente seguir, né? A gente vai testando uma coisa ou outra, né, para a gente se encaixar, porque todo ser humano ele tem sua individualidade, né, ele tem sua subjetividade. De repente, uma coisa que serve para mim não serve para você. Né, exatamente isso. Então, a primeira coisa que a gente deve começar é validar os sinais que seu corpo tenta te dar. Às vezes, o seu corpo te manda sinais que alguma coisa ali você está fazendo de errado e você não percebe, ignora. É só uma dor aqui na... Meu Deus, o estresse, a tensão, é o trabalho. Sim, é o trabalho. Mas aí, o que você faz com isso? Nada? Aí tem que buscar ajuda, realmente. Né? Isso. Segundo ponto, cuidar do corpo e da alimentação. Dormir bem. Né? Então, a gente tem comido também muitos alimentos processados e deixando o saudável de lado. De repente, o saudável ele não é tão atrativo assim. Né? É melhor o que é a modernidade hoje, a pizza, hambúrguer, né? E ali vira uma rotina. Todos os dias, né? Eu quero só se for. Né? Ao invés de ser uma vez na semana, 2 vezes, né? E aí que vão refletir no seu corpo, esses maus hábitos que a gente vai tendo consigo mesmo, né? Então, ao mesmo tempo falando, isso pode chamar de amor próprio, certo? Porque eu só me dou aquilo que é ruim. É bom naquele momento, é saboroso, mas eu sei que vai ser ruim para o meu corpo, até para o meu cérebro, para o meu bem-estar. Então, a gente tem que ser mais generoso consigo mesmo, certo? Eu preciso buscar o que é de melhor para mim, o que eu vou me sentir bem, cultivar pensamentos bons, certo? Então, vamos falar aqui falei dormir bem, a gente já tocou nesse assunto. Terceiro ponto, praticar exercício físico. É fundamental, né? No caso, a pessoa ela tem mais probabilidade de ter problemas com relação à saúde mental, uma pessoa que não pratica atividade física, do que aquele que pratica? Isso, exatamente. Mas aí você tem que... Isso diz também sobre autoconhecimento. O que eu posso fazer, que tipo de exercício eu vou me dar melhor, eu vou gostar mais de fazer. De repente, o ambiente da academia não me atrai. Né? O que eu posso fazer? Uma caminhada. E aí você vai fazendo essa autoanálise. O que eu posso fazer para me exercitar? Mas o importante, independente disso, o importante é você manter o seu corpo em movimento, porque o corpo ele pede isso. Ele precisa estar em movimento, certo? Porque, além de tudo, a maior medicação, o melhor tarja preta que vai produzir os hormônios necessários ali para o seu corpo é o exercício físico. Melhor do que o próprio tarja preta, a medicação, certo? Porque muitas das vezes, principalmente a medicação para a depressão, ele vai causar uma apatia de sentimentos. Ele vai... para dormir, você acorda ressacado. E aí, cadê a saúde mental? Onde é que fica? Né? Às vezes a pessoa só quer a medicação ali e a terapia nada. E aí? O que você aprendeu? Não aprendeu nada com a medicação. Por isso que tem que ter essas duas, né? A psiquiatria e a psicologia. Elas têm que andar juntas para poder dar certo. Não adianta só a medicação. E, às vezes, só a terapia ali vai resolver o seu problema que não tinha nem necessidade de você tomar medicação. Inclusive, você que nos assiste, você pode estar deixando a sua pergunta aí para a doutora, né, para ela estar respondendo, né, sua dúvida, sua preocupação. Doutora, falando em
celular, interação. O celular, ele tem sido um vilão com relação à saúde mental, porque hoje em dia nós vivemos acelerado, tudo está no celular. Hoje o celular ele substitui o espelho, o telefone, ou até mesmo escrever. A pessoa já não escreve mais em papel, ela escreve no celular, anota no celular. Então isso tem sido um problema, tem sido um vilão com relação à saúde mental? Você tocou num ponto muito importante. E sim, Roberto, o celular ele tem sido um vilão. Mas por que ele se tornou um vilão? Né? Porque nós fizemos como que ele se tornasse esse vilão na vida da gente. O que era para ser uma ajuda, um complemento, né? Ele se tornou o tudo. O celular, o tudo, e é como se ele fosse um membro do nosso corpo que ele não pode ser separado em nenhum momento, certo? Em todas as situações da nossa vida, em casa, em todos os cômodos, o celular tem que estar ali com você, até no banheiro. Digo, gente, a que ponto nós chegamos? O celular, ele é para ser uma ajuda, um complemento ali para você. Mas a gente parou. Onde foi que a gente começou a errar, né? Justamente quando o celular ele veio com toda essa tecnologia, certo? Inclusive que a gente não precisa nem pensar mais, porque ele pensa por nós mesmos. E aí o nosso cérebro ele vai, com certeza, diminuindo ali. Atrofiando. Isso é bem verdade, porque tem muita gente, né, pelo menos já ouvi relatos, tem muita gente que hoje em dia ela já não pensa mais, ela tudo pesquisa na internet. Até mesmo, outro dia, né, eu estava olhando uns vídeos, né, na internet, eu vi que tem pessoas que elas já não têm mais capacidade cognitiva para pensar. Geralmente ela pergunta o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial. Pois é. Essa nova tecnologia aí que você falou, né? Chegou a GPT, não é isso? Novamente, é para ser um complemento, não é totalmente ali. Você pode pesquisar sobre alguma coisa, é como se ela precisa nos dar um impulso, né? Você precisa de um impulso ali para pensar sobre determinado assunto, mas não quer dizer que ela vai ter que pensar 100% por você. É só um estímulo para você instigar ali mais. Tá, então, a partir de agora, você tem que pensar sozinho, elaborar o seu próprio pensamento com relação àquilo. Né? Então, a hiperconectividade também pode afetar negativamente a saúde mental, certo? A hiperconectividade às redes sociais, tudo, os perfis que você segue. Tinha muitos pacientes adolescentes que seguiam o perfil que tinha aquela vibe sempre negativa. Aí, depois de um tempo, falando, eu não sei por que eu tenho tantos pensamentos negativos. Aí, depois de tanto investigar, descobrir a raiz, seguia perfis negativos, com aquela vibe negativa. Então, não tem como você pensar positivamente se você segue esse tipo de perfil. Não tem como. Tudo aquilo que você consome no celular, seja em qualquer outro, né, aparelho aí, na televisão, você vai absorver, você vai moldando o seu comportamento daquela forma. E aí a gente tem que fazer uma reconstrução ali, reestruturação cognitiva com aquele paciente. E é bem difícil reverter tudo isso. O paciente tem que estar empenhado ali juntamente em terapia. Então, os brasileiros, em média, eles passam 9 horas conectados por dia. Ou seja, isso que equivale a 56% durante o dia que estamos acordados, certo? Em frente a uma tela. E os outros 50% ali, você vê o que dá para fazer. Às vezes, a gente vai desaprendendo como viver. Não é? É verdade. Não é isso. Então,
a gente tem que colocar o nosso corpo, a gente tem que pensar, a gente é humano, a gente é ser humano. A gente tem a máquina, não é para nos dominar, é para a gente dominar ela. Certo? Certo. Então, a tecnologia, ela nos conecta ao mundo, né? E pode também nos desconectar de nós mesmos, causando aí um prejuízo para a saúde mental. Um prejuízo muito grande, né? Porque, doutora, a gente pode falar que hoje, principalmente o brasileiro, ele está acostumado com a morte. Já vou explicar. Por quê? Porque hoje só o que se passa nos noticiários principalmente nos noticiários policiais, é morte, é morte. E hoje em dia a gente, quando vê algumas cenas, principalmente na internet, pessoas que passam ali, tem uma pessoa morta e a pessoa não tem mais aquela sensibilidade, ela não tem mais aquele temor. É bem verdade a gente dizer que o brasileiro hoje ele está acostumado com a morte e que isso é um problema gravíssimo com relação à saúde mental? Exatamente. Você falou muito bem. Aconteceu aí com o tempo, não foi do dia para a noite, né? Teve um processo aí de lá para cá. Aconteceu uma dessensibilização das pessoas e isso já era previsto, né? O modo que a gente estava vivendo, as coisas acontecendo, já era previsto disso acontecer. Então, mas você falou assim, as pessoas estão perdendo, né, a sensibilidade e não estão tendo, vamos dizer assim, medo da morte, como você falou, né? Não estão tendo mais medo. Mas não é que elas estão perdendo o medo da morte. Elas têm essa dessensibilização com o outro que não é próximo dele, aquele que é distante dele. O que é próximo, ali tem uma convivência, uma certa convivência, né? O ser humano, eu acredito ali que ele tem que ter um pouco de sensibilidade. Mas, no dia a dia, tem acontecido muito essa questão de violência, ou seja, acidentes, né, que está acontecendo muito com relação a isso. E aí que você está com o celular na mão ali, o que você vai fazer? Filmar. Postar foto. Nossa, a gente deixa isso para os perfis os portais da cidade, os perfis policiais que chamam, não é isso? A gente deixa para os profissionais, aqueles que já trabalham com isso. Se você não é nem isso, nem o outro, o que você quer gravando vídeo e mandando foto? Então, é justamente isso, Roberto. Essa pessoa que faz isso, ela tem medo da morte, sim. Da morte daqueles que são mais importantes para ele, inclusive dele mesmo. Né? Porque tudo tem aí sua finitude. Isso eu digo com relação a nós mesmos. Um dia, né, um tempo, daqui a não sei quantas décadas, nós não vamos estar mais aqui. Vai ter outras pessoas. E isso é o ciclo da vida. Né? Porque a gente não é só o ser de carne, osso. A gente é ser espiritual. E acreditar no espiritual também, né, é o que nos conforta, né, é o que, vamos dizer assim, é o cuidado com essa nossa espiritualidade. Isso não diz respeito à religião, eu falo mesmo sobre a espiritualidade, certo? Que a gente tem que cuidar muito, ter o conhecimento sobre, né? Cada um tem o seu pensamento com relação à espiritualidade. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem aquele conforto do que vem além daqui, né? O que vem além da Terra, né? Porque a gente tem muito essa curiosidade e, na verdade, a gente nunca vai saber de tudo. Né? O espiritual, como, pelo que a senhora deu a entender, funciona como se fosse uma espécie de controle, né? Porque assim, a pessoa não vai viver de qualquer jeito, porque ela já pensa, não, eu vou para o céu, ou independente da religião dela, para onde ela vá, para um lugar de conforto. Então isso, de certa forma, acaba freando ela para que ela não venha viver de qualquer maneira, fazer tudo que dá na cabeça. Exatamente. Por isso, Roberto, a gente tem que ter muito a disciplina,
né, com a gente mesmo, com as nossas ações, com os nossos comportamentos, no lidar com o outro, né, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro, né, isso diz muito sobre o que é ser humano. Nós somos seres humanos, né, e o que a gente desempenhar aqui, né, eu acredito que tem uma repercussãozinha lá em cima depois, em outra vida, em outro plano. Eu tenho esse pensamento. Eu sei. Não é isso? Doutora, diante do que a senhora falou aqui, de todos esses sinais, mas qual é o momento certo que a pessoa tem que procurar a ajuda no psicólogo? Roberto, é assim, exatamente falando sobre o transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, depressivo maior, que é o estágio mais grave da depressão, né? É quando esses tipos de transtorno que eu citei aqui, eles tendem a paralisar você e dificultar que você faça suas coisas, suas tarefas, suas obrigações, né? Porque chega um momento que, para quê? Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Eu vou morrer mesmo. Para que eu vou me exercitar? Aí a pessoa já vai se autodepreciando. Ninguém me acha bonito mesmo. Para que eu vou me... como é que eu posso dizer? Cuidar da minha aparência. Né? Então, tem muito disso. E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não sabe identificar que está funcionando assim. Vou fazer uma comparação mal comparada, mas é como se a gente fosse uma máquina, e aí essa máquina ela começa a dar defeitos. Né? Ela começa ali a funcionar mal, e aí, mas na maioria das vezes não vai conseguir identificar que está funcionando mal ou ruim. E isso diz muito sobre ter um cognitivo muito rígido, né? Inflexível, é só aquele seu pensamento que vale, humor negativo frequente, né? Eu acho que você já deve ter visto uma pessoa ou outra funcionando dessa forma. Inflexível, totalmente, tudo que você falar ela já coloca para o negativo. Né? Eu sei. Então, esse perfil, esse tipo de pessoa, ela dificilmente vai buscar ajuda. Mas aí os parentes, os amigos, né? Essas são as pessoas, vamos dizer assim, que poderiam ser responsáveis por aconselhar essa pessoa a buscar ajuda. Mas não quer dizer que ela vá aceitar de imediato, vai ter uma resistência ali muito grande, que é o que acontece. Às vezes ela vai pensar, ela vai chegar e dizer, eu não tenho nenhum problema, não sei o que eu vim fazer aqui. Ela não reconhece em si mesma. Eu sei. E aí que até ela ter a consciência e aceitar que ela precisa melhorar, né? Ela precisa ir muitas sessões até a gente conseguir, né, fazer, porque assim, o psicólogo, ele não está lá como pessoa, ele está lá como um objeto, um espelho que reflete, né, aquilo que a pessoa não consegue enxergar sozinho. Entendi. Né? Muito bacana. Doutora, a senhora já tem um tempo aí como psicóloga. Queria saber da senhora, já teve algum paciente que lhe chamou a atenção durante esses anos que a senhora exerce a profissão? Sim, tive vários pacientes que me chamaram muito a atenção, né? Cada paciente é uma experiência nova, mas tem alguns que chamam bastante atenção. E isso aguça a minha né? Eu digo, não venha, não falte, né? Você tem que vir, porque a gente tem que... Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, Roberto. Eu gosto de fazer. E saúde mental diz muito também com relação a isso. Você deve fazer o que você gosta, aquilo que você gosta. Por quê? Para você se sentir bem, né? Se você se empenhar em uma coisa ali, eu estou fazendo um curso que eu não gosto, você vai ser um bom profissional? Não vai. Claro que não. Né? Por que tu não fez direito e ganha mais dinheiro? Como?
eu não ia ser um bom profissional, lógico, né? Então, é isso, cada vez que esse paciente vem, que me chama a atenção, eu gosto que ele venha, eu me empenho mais, eu busco mais, pesquiso e vejo formas de como ajudar. É uma coisa assim que me encanta, Roberta. É difícil até falar para você aqui. Me encanta realmente e eu fico muito feliz de poder ajudar e desempenhar o meu trabalho bem, fazer aquilo que eu gosto, porque me encanta. Uhum. Me encanta. Doutora, a gente sabe, né, que a senhora falou aí, né, tem pacientes que chamam a atenção, e esse que a senhora falou aqui em específico chama bastante atenção. Tem alguma forma, por exemplo, a pessoa que está com um problema com relação à saúde mental, ela não quer vir de forma alguma para o psicólogo, né? Ela não quer ajuda. Tem alguma outra forma que a família possa estar ajudando, a família vem no psicólogo ou somente dá algumas orientações que ela recebe por fora? Assim, tem alguns pacientes, Roberto, que chamam para fazer atendimento domiciliar, certo? E às vezes funciona, né, na própria casa da pessoa. E às vezes ela está tão para baixo, tão deprimida mesmo, que é difícil sair de casa, especificamente a depressão, né? Que a gente pode até voltar aqui para estar dialogando mais sobre esse transtorno aí. Porque é como se a pessoa estivesse carregando uma carga muito pesada e realmente ela não consegue sair de casa. É real, não é verdade? E aí que a gente faz esse esforço de atender na residência da pessoa, certo? E assim, para não deixar a pessoa muito pensativa com relação ao atendimento, muito apreensiva, né, você pode procurar meios para que ela não pense tão seriamente, né, que é o seu problema, que não tem pessoas, não existe uma pessoa no mundo que vai conseguir me ajudar. Você pode tentar fazer com que ela relaxe, não, é só uma conversa. É só uma conversa, não precisa. Ela só vem aqui para conversar, não quer. E a gente já chega preparado para isso. Bacana. Para não assustar o paciente. Né, para parecer somente uma conversa, né? Isso. Doutora, a senhora atende crianças, jovens, a todos? Isso. É o meu maior público, é o público infantil. Inclusive, eu adoro muito, eu nunca pensei que eu fosse, né, gostar tanto. Tem alguns adolescentes aí que estão buscando mais. Inclusive, Roberto, a gente percebe que principalmente os adolescentes, eles estão se conscientizando mais, né? O quanto que eles estão, como é que eu posso dizer, se desconectando da realidade. E isso tem a tecnologia, ela influencia bastante, né? Isso, do quanto elas estão se deixando de lado. E elas estão voltando cada vez mais a cultivar a sua espiritualidade, que tem jovem que não tem interesse em buscar, né? Eu estou percebendo bem mais sobre isso. A espiritualidade, ela ajuda, né? Assim, de um modo geral. Bastante, porque não falando de religião, mas é o alimento do espírito. Né? Você precisa ali acreditar, não é acreditar, porque tem um ser ali maior acima de você. E tem, né? Exatamente porque a gente vê coisas espirituais que acontecem. Né? Você que também tem muita religiosidade na sua vida, você vê muito sobre isso, você sabe muito essas coisas. Apesar da gente nunca ter conversado sobre isso, mas eu acredito que você busca muito, né, com relação a esse assunto. Sim, ajuda bastante, inclusive. Ajuda bastante a entender por que algumas coisas, né, sobre o mundo, e tem outras que não vai ter explicação. Certo? É verdade. Isso. E a gente não precisa saber de tudo, Roberto, porque se a gente soubesse, eu acredito que a gente enlouquecia mesmo de verdade. Viu? Enlouquecia, com certeza. Sim. Então,
a importância do Janeiro Branco é isso, não é só uma campanha. O Janeiro Branco é um direito de todos, né? É o cuidado, é a escolha diária, né? É diariamente aí que você vai cultivando a sua saúde mental. Doutora, tem muita gente que confunde, né? Ou melhor, que acha que é a mesma coisa, psicólogo e psiquiatra. Qual que é a diferença de um para o outro? Porque o psiquiatra, ele normalmente ele só vê o paciente uma vez por mês ou 2 vezes, no máximo por mês, né? E ele não aprofunda tanto assim as demandas do paciente, né? E na maioria das vezes, por essa questão, né, de ser assim, um psiquiatra não vai ser como um psicólogo, às vezes ele erra na medicação. E isso é muito sério, por isso tem que ter essa parceria. Porque é semanalmente que você vai no psicólogo. E aí, o que acontece? Eu preciso fazer como se fosse um prontuário semanal de saber como o meu paciente está, o que ele está fazendo, as orientações que eu estou recomendando e o que ele não está fazendo. E aí que eu tenho que pegar no pé dele, tenho que puxar o pé dele, e para ele fazer o certo, o recomendado. Aí, assim, já chegou o paciente para mim, estava tomando a medicação errada, e isso estava afetando negativamente ali na melhora dele, não estava ajudando. E há várias sessões, encontrei ali, eu digo, meu Deus, depois de tanto tempo, por isso que algumas pessoas só vai 2, 4 sessões, não tem como. Porque nem a própria pessoa ainda sabe o que é que aflige ela, não é isso? Nem a própria pessoa, ela tem que descobrir isso com a ajuda do psicólogo, e as duas têm que se ajudar, tem que ter esse movimento. E aí ela tomando aquela medicação e não estava melhorando, e eu me forcei ali, me empenhei a descobrir. E descobri. E aí o transtorno era o que está acontecendo muito também em sociedade, que também diz respeito às nossas instituições de trabalho, que estão muito adoecidas, né? Os colaboradores, funcionários de cada instituição, né? O dono daquilo tudo, ele tem que se preocupar bem mais com relação ao cuidado com a saúde mental desses funcionários, desses colaboradores, até por conta do desempenho deles no próprio trabalho. Né? Certamente, por que algumas empresas têm muita rotatividade de pessoas? Né? O dono ele não se preocupa em ver isso. Né? O ideal era, principalmente as grandes empresas, ter psicólogo, né, ali para poder... Por isso, a importância. Porque tem empresas, aqui em Barras, né, tem algumas, né, não vou citar nomes, mas tem empresas que geralmente nunca é o mesmo funcionário, sempre é um novo. Toda vez que nós vamos é um outro. Mas por quê? Pois eu já vi umas que abriram agora em Barras, não é falando, não é fofocando. Eu digo, eu sei o que é o problema, mas eu não posso chegar e falar. Isso acaba atingindo a saúde mental. Eu digo, nossa, aqui é um local tão bom, mas o dono não está sabendo. Toda semana que eu vou é um diferente. E vai mudando. Eu conheço um diferente cada vez que eu vou. Às vezes é pressão psicológica e isso acaba deixando a pessoa doente, né? Isso. Doutora, com relação ao psiquiatra, então o psiquiatra é o que dá o diagnóstico, o que passa a medicação, e o psicólogo... Pois é. Mas com relação a... Na maioria das vezes deve-se buscar o psicólogo, certo? E aí, ainda em acompanhamento, ele pode encaminhar para o psiquiatra. O psiquiatra, ele também faz esse trabalho de conversar, de orientar? Tem que ter essa parceria com o psicólogo também. Inclusive, quando eu encaminho para o tal psiquiatra, eu deixo o meu contato e falo que eu estou aberta a gente conversar sobre o paciente, para a gente conseguir o objetivo, que é melhorar, né, a saúde ali do paciente. Eu pensava
particularmente, pensava que era só, o psiquiatra só iria passar pregabalina, sertralina e outros medicamentos. Não, mas ele tem também essa parte de conversar, de orientar. Tem essa parte. Pois é, mas imagina assim, você chega a primeira vez no psiquiatra, até que tenha ali uma consulta com umas horas boas ali de diálogo, de conversa. Mas, na maioria das vezes, ele pode pensar que identificou, mas às vezes ele pode confundir alguns sintomas. Até porque tem transtornos que têm os sintomas muito parecidos um com o outro, certo? E aí que ele passa um determinado medicamento que não vai servir, né? E aquela pessoa adoecendo cada vez mais. E aí, por isso, a busca de um bom psicólogo. O profissional psicólogo também é importante. Às vezes, as pessoas só querem correr para a medicação. E às vezes a conversa, a pessoa acaba identificando a raiz do problema e o psiquiatra... É por isso que a senhora falou que deixa sempre o seu contato, né? Para conversar, porque se houvesse diálogo, com certeza ele vai prescrever a medicação correta. Porque a gente já viu vários casos de pessoas que estavam tomando a medicação errada. Porque se você vai no médico psiquiatra, você não quer dar viagem perdida, seu dinheiro perdido. Você quer, vamos dizer assim, buscar a sua cura, a sua melhora, não é isso? Então, tem que ser uma coisa, como é que eu posso dizer, 100% certo, você tem que acertar, né? Errar ali tem que ser minuciosamente avaliado, certo? Então, voltando novamente, por isso a visita ali semanalmente com o psicólogo. Mas eu não posso ir toda semana, vá de 15 em 15 dias. Certo? E aí que, para facilitar também, você pode estar anotando tudo, né, os seus conteúdos ali, só para levar no dia da terapia. Ajuda bastante, porque eu venho aqui, na hora que eu chego eu me esqueço de muita coisa. Não, mas você tem que se ajudar também, você tem que se organizar até isso, organizar seus pensamentos, suas emoções. Às vezes os pensamentos estão assim, né? Muito se movimentando ali na sua mente. Se você não se organizar internamente, né? Porque é um movimento, é uma coisa assim de dentro para fora e de fora para dentro, né? Você vai, é como se fosse... Tem uma orquestra? Sim, então, basicamente isso. Você tem que acreditar que o seu corpo é uma máquina. Qualquer coisa um óleo que você não botar na junta vai afetar ali bastante. Vai sim. Doutora, me diga uma coisa. Quais são as pessoas que são mais propícias a desenvolver algum tipo de problema com relação à saúde mental? Depende muito da condição financeira, da família. Me diga, qual é a pessoa que tem mais probabilidade de ter esse tipo de problema? Roberto, a situação financeira pode ser que sim, que afete, sim. E na maioria das vezes pode ser que não. A gente não pode generalizar tudo, né? Mas assim como vamos dizer assim, o baixa renda ele pode adoecer, o rico também pode, certo? Porque depende, é como eu falei para você, depende de cada pessoa e cada família. Cada família é uma base, né, diferente, certo? Então, assim, tem pais que não conseguem criar um bom ser humano, um ótimo ser humano, vamos dizer assim. Não é que vai ser um super ser humano, tipo super-homem. Vai ser como é que eu posso dizer? Humano. Não, ser humano. O que é ser humano? A gente tem que refletir muito sobre isso. Tem pais que eles não estão sabendo mais criar seus filhos, né? Estão deixando por conta da tecnologia, do celular. Tem crianças que estão criadas sem zero sentimento, certo? E aquela criança, um dia ela cresce.
Verdade. Tem casos, né, doutora? A gente já viu em bancos, lugares públicos, que a criança está chorando e a mãe, sem paciência alguma, dá o celular. Tá aí o celular para você. E a criança fica ali entretida no TikTok, no Quai, e aquilo ali acaba prejudicando, eu acredito, né? Educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho. E é aquela questão, tipo, por exemplo, eu sou sua mãe, né? Eu tenho que educar você. Tem as coisas que você tem que aprender a fazer ali, tem que ser dependente, né? Aí, em determinados horários, eu chego para você, você já fez o dever de casa? Você já foi escovar os dentes? E é uma coisa assim, diária mesmo, diária, tem que ter ali uma continuidade até que você introjete ali dentro de você, né? Que você tem que fazer aquela sua rotina, aquele seu comportamento está sendo moldado, tem que ter consciência disso. Seu comportamento está sendo moldado. E os pais têm que... a gente chama a atenção dos pais com relação a isso. Eles têm que... mesmo um esforço, como é que eu posso dizer? Um sacrifício que você tem que fazer. Dá trabalho. Realmente criar filho, né? Criar é um ser humano, ele vai ser um adulto. Você tem que, né, pensar, ele vai ser como é que vai ser? Eu quero que meu filho ele cresça assim. Eu quero criar, vamos dizer assim, tem uns pais que eles projetam as suas coisas nos filhos. Eu quero que ele seja um médico. Mas você quer que ele seja um médico? Como é que você tem que criar ele? Você tem que começar agora aqui, refletir agora, para que no futuro pode ser que ele venha escolher a medicina. Não é certeza ainda, certo? Então é isso. Também os pais têm que procurar não se frustrar com relação às escolhas do seu filho, porque ele é também um indivíduo. Ele está se constituindo um indivíduo. Eu vi um artigo muito interessante com relação à saúde mental, que fala sobre a zumbificação das crianças. Desculpa, não escutei a palavra. Zumbificação. Zumbificação. Isso, zumbis. Tá deixando as pessoas zumbi. Por quê? Porque geralmente, principalmente as crianças, elas têm acesso ao TikTok, Quai, que são vídeos curtos, vídeos de 30 segundos, no máximo 1 minuto. E a criança sempre está terminando começa outro. Vai rolando o feed, vai rolando. E quando ela vai desenvolver alguma atividade, ela quer fazer tudo acelerado, ela não tem paciência, é uma pessoa que sempre está estressada, não tem paciência para nada. E o artigo diz que é por conta daquilo, porque a pessoa se tornou refém. Daquela forma acelerada dela absorver as informações através da tela, e isso acaba refletindo no externo dela. Isso. Voltando à questão da disciplina, você tem que ter a disciplina com relação ao uso do celular, certo? E o celular não é brinquedo, né? As pessoas, como eu falei para você, elas estão desaprendendo muita coisa. Isso quer dizer o quê? Isso que a gente pode estar regredindo. Isso é muito preocupante, isso, né? Então, assim, essa zumbificação, eu posso até pesquisar um pouquinho mais, mas é bem interessante esse tema, porque, assim, o que eu percebi também, eu estou percebendo que as crianças, elas não estão mais tendo acesso às historinhas infantis, não conhecem mais. Os pais não, que têm esse papel, né, na maioria das vezes, em alguma parte a escola ela também faz, né, a divulgação dessas historinhas infantis, que também podem ser importantes para a constituição ali da criança, aquela fase, né, até para como sujeito, né, quando ele... Então, eu fico preocupada com isso. Às vezes eu falo tal história infantil, outra, até eu vou testando. Não conhece. Nossa, eu fico boca aberta mesmo, realmente. Porque, um exemplo, a história do Três Porquinhos é a persistência, né? Na vida. Uma coisa não deu certo aqui, eu já desisto bem aqui. É sério isso mesmo. Vou tentar construir outra casa e outros meios, de outra forma.
Não deu certo também, opa, alguma coisa aí eu tenho que melhorar, né? Você vai pesquisando, você vai vendo. Isso é resiliência com você mesmo, persistência, né? E, assim, a vivência que você tem também é importante. Doutora, eu queria saber a opinião da senhora com relação a desenhos animados. Não esses desenhos de antes, mas esses de hoje, que tem muitas cores vibrantes, tem todo aquele brilho e, pelo menos, os meus sobrinhos sempre ficam ali vidrados naquele desenho. Às vezes não é como os desenhos de antigamente. Os desenhos de antigamente, de certa forma, ainda passavam uma mensagem. Hoje, mensagem. Já não é mais, é muito colorido, chama bastante atenção, mas pelo menos eu acho que não passa nada assim para eles, né? Não ensina nada, realmente, tudo isso a gente tem que estar filtrando muita coisa, né, procurar que aquele filho ele não tenha acesso a determinados, né, conteúdos ali que a gente vê. Tem muitos desenhos, não falando, não é questão de preconceito, tem muitos desenhos com o tema ali de homoafetivo. Isso não é para a criança aprender, não é aprendizado. Tem muitas coisas mais que ela tem que aprender de comportamento, alguns empatia com o outro, né? E o tema homoafetivo não é extremamente preciso, né, necessário de ser passado num desenho. Né? Então, tem muito aí a influência da mídia, né? Elas não estão preocupadas com isso, certo? Quem tem que se preocupar é você pai e mãe, né? No que vai estar permitindo que seu filho tenha acesso. Então tem que sempre ligar o alerta, né, com relação a isso. Exatamente. Doutora, uma das coisas que eu percebi isso, algo meu mesmo, né, que nós temos sempre bagagem e de certa forma a gente é um espelho do pai e da mãe, porque principalmente quando a gente casa, porque depois que eu casei, eu percebi vários comportamentos igual ao do pai ou da minha mãe. Então, todo ser humano carrega essa bagagem assim na sua vida de se parecer, porque minha irmã é a cara da minha mãe e eu não falo fisicamente, o jeito de falar, o jeito de se expressar. Sim. Isso é bastante comum. Sim, mas é uma questão sua mesmo? Assim, eu, que quando era um pouco mais novo, né, dizia, não pareço nada com a mãe, com o pai. Mas depois que eu casei, eu sou idêntico em muitas coisas, comportamento, jeito, forma de se expressar, comportamentos financeiros, sociais, e isso acabei desenvolvendo bastante depois que eu casei. Porque aí você já está na sua individualidade, né? Você teve que ter mais responsabilidade, né? Você teve que adotar aí alguns comportamentos. Hoje eu entendo eles. Exatamente. E pode ter sido coisas assim, aprendizados que estavam adormecidos dentro de você anteriormente, que você desenvolveu agora porque você teve um aprendizado aí na sua base familiar. E aí agora é o momento de você colocar em prática. Né? Isso é o natural. E hoje eu posso até dizer, hoje eu compreendo eles, né? Porque na época solteiro eu não entendia muito bem, mas depois, agora sim, eu sei o porquê de todo aquele comportamento que eles tinham. Doutora, foi muito bom esse tempo que a gente conversou aqui. Eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que nos assistem, né, a respeito desse tema tão importante que é a saúde mental, porque infelizmente, principalmente o Brasil tem muitas pessoas com problemas de saúde mental, seja transtornos também, depressão, ansiedade. Eu queria que a senhora olhasse para a câmera e falasse aí, né, as suas considerações finais sobre esse tema tão importante. Exatamente. Assim, falando primeiramente, a depressão, a ansiedade, o nosso país, o Brasil, ele está, se eu não me engano, em segundo lugar aí nas Américas com mais casos de depressão e ansiedade,
né? Então, com esses dados, a gente tem que pensar muito mais sobre isso, né, com relação à saúde mental. O porquê que a gente está se deixando de lado, aí na maioria das vezes, porque você buscar um acompanhamento psicológico não quer dizer estritamente que você tem um transtorno, que você é louco, falando aí uma palavra mais no senso comum, mas que a gente sempre vai ter alguma parte, né, da gente que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa de ajuda. Como eu falei anteriormente, a gente não é bom em tudo, mas chega um determinado momento da vida que a vida nos cobra, né? A gente precisa aprender algo, né? A gente tem que aprender alguma coisa. E é indicado que diariamente a gente sempre busque aprender alguma coisa, sabia, Roberto? Sempre é bom a gente aprender alguma coisa aí, né? Seja qual for de interesse de cada um, né? Mas a saúde mental, ela não pode jamais, deve ser deixada de lado, porque é a valorização do indivíduo, né? E isso é a valorização que você tem que dar a si mesmo e à sua saúde mental, porque você é importante, certo? Você importa também para aqueles que estão ao seu redor. Então, a gente tem que pensar muito mais sobre isso e refletir muito mais sobre a vida. Então, tá aí a doutora Alda, a gente fica aqui em essa edição do Jornal AgWeb especial. A gente agradece a doutora pela presença dela aqui, por estar esclarecendo, né, trazendo esse tema tão importante aí para os nossos telespectadores, para a sociedade de um modo geral. Então, doutora, nossos agradecimentos. A gente também agradece a você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Compartilhe essa live, faça chegar a várias pessoas, aos seus familiares, pessoas que talvez tenham um problema de saúde mental. Então, compartilhe, a gente... Isso. Lembrando que os cortes, né, dessa live vai estar lá no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram, Rádio AgWeb. Tá bom? A gente agradece a você por esta audiência, você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.